Bem, em primeiro lugar, Calil, é um prazer esse projeto aí de gravarmos essas entrevistas ligadas a temáticas psicanalíticas, tanto sob o aspecto teórico, conceitual, clínico, institucional e histórico. Acho fundamental isso. Primeiro, que percebo um grande interesse pela psicanálise pelas pessoas, hoje em dia. Diferentemente do que apontam certas ideias um pouco histéricas que vêm, aliás, desde o tempo que a psicanálise era nascente, de que ela está morta frente às chamadas modernidades das práticas de cura, chamemos assim, hoje desenvolvidas no mundo, né? Eu acho que minha paixão por ela vem disso, não é, que ela conseguiu criar um campo de imagem do humano absolutamente novo. Mudou realmente o patamar da ideia do ser humano a partir da obra freudiana. E Freud também teve muita sorte, e também um trabalho obviamente muito competente, de juntar pessoas muito brilhantes ao seu lado e que deram continuidade enquanto ele estava vivo, e outros que não o conheceram, que deram continuidade ao trabalho psicanalítico e criaram a psicanálise ao longo das décadas como a conhecemos hoje, que é um campo bastante vasto, que envolve escolas, teorias diversas e que dão naturalmente a riqueza do campo, né? E a psicanálise é algo, enquanto diretor do Instituto Távola, que é um instituto que se dedica à formação em psicanálise há 18 anos, hoje em várias cidades aí, nós temos uma experiência que eu sempre digo que a psicanálise é difícil sermos picados por ela nesse sentido e depois abandonarmos. Normalmente, uma vez picados pela psicanálise, pelos enigmas que ela nos coloca a respeito de nós mesmos, da vida, do mundo, do outro, do campo do humano, nós, uma vez picados por essa ideia, estamos em outro patamar, né? Já disseram que a mente humana, uma vez familiarizada ou turbinada por uma ideia, chamando assim, já não é mais a mesma e não tem volta, né? Comigo aconteceu isso, com colegas psicanalistas, todos os bons amigos que tenho na psicanálise, também em relatos comigo, sempre afirmaram coisas dessa ordem, né? Uma vez tocados por ela, pelos enigmas que ela veicula, de uma forma absolutamente sofisticada, como, em minha opinião, não existe outro campo teórico no mundo psicológico com um nível de sofisticação que a psicanálise oferece. Não vai aqui nenhuma posição corporativa de minha parte, sou um curioso profissional, leio de tudo e admiro os imensos esforços que outros pensadores fizeram e criaram escolas as mais diversas, né? Mas penso que a psicanálise, por força do gênio do seu fundador, bem como dos discípulos que dela se apoderaram e levaram o legado do fundador para mais longe, e que a faz hoje, né, 162 anos depois do nascimento de Sigmund Freud, a psicanálise ainda, e ao que parece esse ainda durará bastante, é algo bastante importante no cenário sociocultural. É importantíssimo marcar que não se deve nunca subestimar o poder que ela teve sobre as disciplinas e saberes os mais diversos sobre o humano, na filosofia, nas artes, na literatura, na pintura, em movimentos políticos e culturais, né? Fica difícil imaginar que essas coisas, né, como seriam essas coisas sem o advento da psicanálise, porque o impacto dela sobre vários campos da cultura não pode ser subestimado, né? E é por isso que é importante dizer que ela traz a cultura no campo, no núcleo da constituição do humano, né? Ela nasce da prática clínica,
Mas o conjunto do saber da psicanálise não se reduz ao elemento clínico. Pelo contrário, ela se tornou um dado de cultura, um fato de cultura eminente já há muitas décadas e com muito vigor, né? Logo que me aproximei dela, né, e muito por acaso, e normalmente ocorre assim com as pessoas, né, uma curiosidade aqui, outra ali, né, e sempre tive questões ligadas a esse nosso estar no mundo, esse nosso estar na vida, nossos conflitos, nossas impossibilidades, nossas grandezas e nossas misérias, né? Então, há mais de 30 anos atrás, por volta de 35 anos atrás, quando adentrei o campo da psicanálise, com a obra de Freud, comecei a lê-la e fui lendo, e até hoje a leio, e sempre vamos dizer assim, é o oásis, né, no deserto, chamando assim, sempre está ali com a obra do fundador e a grandeza da obra, né? E desde o primeiro livro sempre me marcou profundamente a ideia de que algo, né, é maior do que nós imaginávamos em nós, de que o nosso psiquismo não é alguma coisa que possamos esgotar em qualquer situação discursiva que façamos. Ou seja, o que constitui o nosso psiquismo, né, o inconsciente, ele é tributário de uma série de relações e de dinâmicas de desejo que nos são estranhas e que participaram do nosso vir a ser e também de nos virmos a tornar sujeitos humanos. Porque nós fomos sonhados por outros, nós temos essa presença do outro em nós, né? Aliás, uma das ideias que me chama muita atenção no inconsciente humano é essa mesmo, de que nós somos, o inconsciente é essa marca indelével deixada pelo outro em nós. O outro, entenda-se fundamentalmente, o desejo do outro em nós. E o quanto esse desejo do outro nos é enigmático e o quanto ele opera em termos da movimentação do psiquismo humano, né? Isso ficou marcado, naturalmente eu não tinha esse vocabulário na época, mas tinha, por assim dizer, essa fome, não é, de ver a cada linha de Freud, conforme fui lendo e fui né, alimentando daquilo de forma, diria, até hoje bastante voraz, né, as leituras em torno disso, né, e o quanto ele apontava para essa grandeza da nossa constituição enquanto sujeitos e do quanto existia um elemento no psiquismo que nos era, por assim dizer, exterior no sentido de que não estava no nosso controle e não estava à nossa disposição, né? O próprio neologismo que depois Lacan cunha para a ideia do inconsciente, que é a ideia de êstimo, me parece muito bom, né? Êstimo que mistura o exterior e o íntimo, dando a entender que aquilo que nos é mais íntimo também nos é exterior, no sentido de que não está ao nosso alcance. Não está ao nosso alcance da consciência, no entanto, age e condiciona e sobredetermina todos os fatos psíquicos do humano. Não existe ato, fala, gesto, pensamento, campo emocional, nada a qual não exista uma sobredeterminação dessa instanciação psíquica ou desse processo psíquico que Freud denomina o inconsciente, não é, Calil? Então, isso começou muito cedo, no início dos anos, final dos anos 70, início dos anos 80, não é? E até hoje, depois de lido a obra de Freud, de outros discípulos de Freud, de outras escolas que formaram a psicanálise, fundamentalmente Winnicott, Jacques Lacan, Melanie Klein, Wilfred Bion, que são grandes troncos aí da reflexão psicanalítica pós-freudiana, e que eu vejo o quanto ela está viva. Eu vejo no olhar das pessoas quando ouvem sobre ela, quando leem algo dela,
quando fazemos eventos ou situações falando sobre filmes, sobre teatro. Então eu sempre coloco isso. Se decretaram a morte dela já há bastante tempo, então o cadáver está insepulto e todo mundo quer dançar com o cadáver, né? As pessoas querem falar sobre teatro e psicanálise, cinema e psicanálise, neurociências e psicanálise, psicanálise e não sei o que mais, né? Se ela está morta, por que ela ainda é tão implicada no discurso da cultura? Se não, vejamos, né? Você tem aí um conjunto hoje, né? Um conjunto midiático imenso, onde analistas falam para fora do consultório. Eu mesmo estou dando uma entrevista aqui, escrevi muitos anos em jornal, já falei 5 anos em rádio, na Rádio CMN em Ribeirão Preto, 5 anos na televisão em Ribeirão Preto, sobre psicanálise. Colegas escrevem em jornais, em revistas, enfim, são chamados à cena cultural para falar sobre questões que estão aí à baile, que interessam aos humanos, né? O que me parece extremamente positivo. Então ela tem o que dizer, não é? E mais, esse o que dizer dela me parece um que dizer muito específico e profundamente rico, né? Ela desloca o centro do debate para alguma coisa maior, para além, por exemplo, da mônada, para além da bolha da consciência, e colocando a coisa em termos relacionais, né? Com essa presença do outro, com o desejo do outro, com a alteridade do outro, né? Enfim, nós no mundo, né? Tirando muito de um solipsismo que por vezes vemos em algumas teorias psicológicas, como se fôssemos batatas que acabam se desdobrando pelas suas próprias potencialidades interiores e se desdobram, se desenvolvem, crescem, etc. Nós não, né? Nós somos efeitos os mais diversos e complexíssimos desse encontro com o outro, como dizia maravilhosamente um analista que admiro profundamente, já falecido, psicanalista Hélio Pellegrino, né? Muitas pessoas tive muita sorte na minha trajetória e de ver também o quanto a psicanálise é tributária, né? A psicanálise ela não reúne mediocridades, né? A psicanálise reúne. Sempre tive a sorte de me tornar amigo de muitas pessoas brilhantes, né? No nosso instituto também, alunos e pessoas hoje muito brilhantes que cercam o Instituto Távola. Tive amizades na minha formação de pessoas que me deram todo um modelo, né, ético, estético sobre o que significa a psicanálise e o ser do analista, a quem tenho uma gratidão, diria, sem nome e sem fim, né? Dentre essas pessoas, o psicanalista Renato Mezan, o psicanalista Jurandir Freire Costa, né? O psicanalista Dr. Davi Azobel Neto, né? E amigos também, e pessoas que conheci mais recentemente no mundo da psicanálise em Ribeirão Preto, particularmente uma pessoa que gosto muito, o Dr. José Cesário, né? Pessoa que eu tenho uma grande admiração e um grande carinho, dentre outras, mas ao longo dessa trajetória aí de 35 anos, por assim dizer, dela, tive outros, mas que fica difícil enumerar todos, né, aqui, mas na relação com pessoas pelas quais fiz minha formação, fiz minha análise pessoal, fiz minhas supervisões, mesmo alunos e pessoas candidatos à formação em psicanálise, e você vai vendo também esse brilho e essa busca neles e talento, e é alguma coisa sobre a qual não há forma de dizer assim da grande gratificação da vida aos nossos esforços de ver isso frente à psicanálise, principalmente de um instituto cuja única utilidade
fazer com que as pessoas se encontrem para estudá-la, para formar pessoas, para criar uma pavimentação clínica para as pessoas pensarem sobre ela de forma crítica, de forma original, né? Sempre buscamos uma condição de relação com a psicanálise, com os seus mestres, de uma forma outra, que não caíssemos num gigantismo institucional, nem formas burocratizadas em torno do discurso do mestre, para que não criemos analistas burocráticos ou analistas que não têm capacidade de pensar e coragem de pensar criativamente a partir da teoria psicanalítica, o que é absolutamente fabuloso, porque o poder heurístico de uma teoria, a gente vê, a psicanálise nasce do estudo teórico e da prática clínica na histeria, e vemos o quanto essa teoria vai longe, né? E hoje consegue dar respostas a toda uma série de temáticas, Calil, e sofrimentos humanos muito distanciados do que Freud começou a estudar entre 1880 e 1890, e depois ficou lá no corpo do seu primeiro livro eminentemente psicanalítico, podemos situar, que são os estudos sobre a histeria, escrito com seu amigo Joseph Breuer, né? E depois vem toda a grandeza da obra aí, com a interpretação dos sonhos, caso Dora, os 3 ensaios sobre a teoria sexual, que uma obra publicou até a sua morte, né? E também um escrito pós-morte chamado Esboços de Psicanálise. Então, uma vida dele dedicada a quase 60 anos a esse trabalho, a uma transpiração desse trabalho. Normalmente temos uma imagem muito essencializada da ideia do gênio, como se ele sentasse num sofá e as ideias dali brotassem espontaneamente. Freud nos mostra que não é assim. O trabalho de transpiração, o trabalho de persistência, de ida e vinda, de tentativa e erro, né? De acreditar que tem algo ali, né? Como um grande livro. Um grande livro pode até ser difícil, mas ele não pode ser chato, né? Um livro difícil, você vê que ele é difícil, mas você sente que tem tesouros ali. Um livro chato, não, né? Não tem nada além daquilo, né? Não tem tesouros ali. Acho que na psicanálise, na clínica e no estudo teórico, as pessoas sempre descobrem que tem tesouros ali, nas linhas e nas entrelinhas, né? A beleza também da escrita freudiana. Freud foi prêmio Goethe de literatura em 1930, que deve ter lhe dado extremo prazer, porque Goethe foi dos seus autores preferidos, pela beleza de sua escrita, né? E escrever de forma tão clara uma matéria de tal nível de abstração e obscuridade. Isso é absolutamente marcante em Freud, dentre outras coisas que o marcam, para além da extrema coragem que marcou a sua vida, o seu trabalho enquanto psicanalista e autor e criador de algo novo, não é? De colocar algo novo e de colocar algo que realmente desconcertou muita coisa, né? Desconcertou padrões morais, desconcertou diretivas filosóficas, desconcertou um certo estado narcísico do ser humano, que colocava a si mesmo como centro do mundo e a si mesmo como centro do funcionamento do psiquismo, né? Freud, de uma maneira nada modesta, se coloca como o terceiro abalo narcísico na humanidade. O primeiro teria sido Copérnico, quando diz que não é o Sol que gira em torno da Terra, mas é o contrário. O segundo teria sido Darwin, quando diz que nós não somos um produto inaudito da criação divina, mas somos um devir de um processo complicadíssimo que ele vai definir sobre o campo da seleção natural, né? E o terceiro seria sido Freud, que nos diz que, mais do que os dois primeiros, né? Que nos diz que nós não temos centro, de que não existe centro no psiquismo, né? A consciência não é mais centro, mas nem o inconsciente é centro. Não existe centro. Existe uma dinâmica psíquica,
né? E o que é bem mais radicalizado, por exemplo, percebam, do que a própria ideia de Copérnico, que dizia que a Terra não é mais o centro, mas continuou tendo uma ideia de centro que agora era ocupada pelo Sol, né? Freud diz que no fundo da nossa alma não tem um centro, né? E isso, obviamente, para várias diretivas de natureza, principalmente religiosa, ou de encontrar uma verdade última, inquestionável, no fundo de nossa alma, atrás de todas as armaduras, atrás de todas as areias e entulhos, né? Nós encontraríamos a verdade última. Ele vai dizer que não é assim, né? Nós vamos encontrar muito mais facilmente buracos, nós vamos encontrar faltas, né? Ou seja, a ideia de uma essencialidade no psiquismo humano não é uma ideia psicanalítica, né? Essa essencialidade é uma ideia eminentemente religiosa. Outras teorias até compartem disso pelas suas próprias vias, mas não é uma ideia psicanalítica, né? A psicanálise, ela opera com esse processo do inconsciente, e que é um processo que diz respeito, em última palavra, à ideia de uma imprevisibilidade total e radical. É um processo que une objetos psíquicos ou representações psíquicas, como preferir, de forma absolutamente imprevisível e não autorizada pela consciência. Quer dizer, a radicalidade dessa mensagem não pode ser subestimada, né? E é um processo, não é um centro, né? Então não existe mais centro da consciência e centro em lugar algum, né? Então vejam, a grandeza da coragem de Freud para levantar essas questões a respeito do inconsciente, a respeito da sexualidade ligada ao inconsciente, e uma sexualidade que ainda avança pelo território idílico do humano, que é a infância, levantando a ideia de uma sexualidade infantil como base no início de sua teorização da sintomatologia histérica. Isso é absolutamente fantástico, né? Vocês imaginem o que era isso para um homem, né, mal saído da universidade, amado pelos seus mestres, né, na Universidade de Viena, onde se formou em neurologia, aluno brilhante dos serviços capitaneados pelos seus mestres, que muitos deles aparecem na interpretação dos sonhos, né, Nagel, Bruck e outros, que certamente dariam oportunidades de vida àquele homem bastante pobre, não é? Ajudado principalmente pelo seu companheiro de estudos Breuer, que já era um clínico reputado em Viena e bem mais velho. Então Freud tinha extremas dificuldades financeiras. Logo depois da universidade, se apaixona por aquela que virá a ser sua companheira do resto da vida, Martha Bernays, né? E começando a vida, o que faz esse homem? Ele vai direto ao que se dizia na época que não era um objeto digno de estudos de homens sérios, homens de ciência sérios: a histérica e o hipnotismo, a hipnose. É preciso muita coragem para fazer isso, sendo alguém que precisava constituir sua vida profissional, né? Tendo todas as condições de abrir o seu consultório como neurologista. Nunca o fez nesse sentido, sempre operou dentro da psicanálise, não seguiu carreira acadêmica, o que teria sido bastante favorecido pelos seus mestres. Quer dizer, a coragem, além da grandeza do intelecto, né, e da sofisticação intelectual de Freud, é uma das características que o marcam para mim. Acho importante frisar isso do para mim. Psicanálise, ela é uma disciplina de filiação. Ou seja, todos os analistas são castrados. Eles têm uma relação transferencial com o fundador da disciplina, pelas vias as mais diversas.
Quando eu falo disso, desse meu Freud, estou falando de como, de alguma forma, no meu fazer psicanalítico, nos meus estudos de psicanálise, na minha clínica, por vias diversas, e no mais das vezes inconscientes para mim, eu dialogo com o fundador, com sua obra, pessoa que obviamente jamais conheci pessoalmente, e isso para todos os analistas, né? Que você tem essa relação com essa figura fundadora, na qual todo analista tem um campo transferencial voltado a essa figura que foi Freud, né? E também com outros autores que são autores de suas afinidades eletivas, que vão sendo elencados ao longo de sua formação, né? Que as pessoas vão estudando outros autores, naturalmente, vão adquirindo também outros escopos teóricos que elas vão achando interessantes também para suas respectivas práticas, não é?